A semana que termina foi marcada pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato presidencial. O petista recebeu 51% dos votos válidos no segundo turno e derrotou Jair Bolsonaro, do PL. Foi a primeira vez que um presidente brasileiro não conseguiu a reeleição. A disputa foi a mais apertada da história do país. Lula, que já governou o Brasil entre 2003 e 2010, será o primeiro político a comandar o país em dois momentos diferentes a partir do voto direto. Aqui no Nexo, o podcast Durma com Essa mostrou como esses e outros marcos da eleição ajudam a contar a história da democracia do país. E a Caroline Souza e o Nicolas Preto detalharam em mapas e gráficos a divisão de votos nos municípios brasileiros. Em seu primeiro discurso após ser eleito, Lula defendeu a reconciliação do Brasil. Ele disse que a vitória não é apenas dele ou de seu partido, mas da ampla aliança que se formou em torno de seu nome, que ele chamou de um imenso movimento democrático. A Isabela Cruz conversou com a historiadora Heloísa Starling sobre o desafio de reconstruir e ampliar a democracia num país em que quase metade dos eleitores votou por um projeto autoritário. Jair Bolsonaro perdeu a eleição apesar de ter usado a máquina pública num patamar sem precedentes e da campanha ter se dado num ambiente de medo, com uma explosão de casos de assédio eleitoral. O que falou mais alto foi a rejeição decorrente de uma gestão negacionista, com ausência de políticas públicas e aposta no extremismo. O Conrado Corsaletti listou 7 passos do presidente até a derrota. Uma parcela dos eleitores de Bolsonaro não aceitou o resultado das urnas e promoveu bloqueios em rodovias em várias partes do Brasil, causando forte impacto para a população e para setores produtivos. Descolados da realidade, eles pedem que as Forças Armadas deem um golpe para impedir a transição democrática. A Polícia Rodoviária Federal foi conivente com os grupos num primeiro momento, assim como o presidente Bolsonaro, que demorou 3 dias para pedir que seus apoiadores parassem de travar as estradas. O Nexo mostrou o mundo paralelo em que esses grupos se organizam, insuflados por notícias falsas e teorias conspiratórias. A Polícia Federal investiga os possíveis financiadores do movimento. A vitória de Lula foi reconhecida de imediato por líderes mundiais e por políticos nacionais, inclusive apoiadores e membros do governo do presidente derrotado. Enquanto Bolsonaro faz declarações dúbias sobre a eleição para manter sua base mais extremista engajada, a transição entre os dois governos já começou, como detalhou o podcast Durma com Essa. Com uma equipe chefiada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o futuro governo já conversa com o Congresso sobre o orçamento de 2023, para manter benefícios sociais como o Auxílio Brasil de R$ 600. Para viabilizar os valores, a ideia é apresentar uma proposta de emenda à Constituição para passar as despesas por fora do teto de gastos, assim como o governo Bolsonaro fez ao longo de seu mandato. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o estado da economia ao fim de 2022 e os desafios na área para o primeiro ano do novo governo. E a Malu Delgado contou como Lula tenta ampliar a sua coalizão no Congresso. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.